Devocional Diário, série Evangelismo, 5º episódio. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o 5º episódio dessa sequência sobre evangelismo. Já falamos sobre 2 grandes fatos bíblicos, o amor de Deus e que Cristo voltará. Falamos como devemos reagir interna e externamente em relação a estes fatos bíblicos. Trouxemos aqui uma grande pergunta e, na sequência, uma grande resposta. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a tarefa de comunicar a mensagem do Evangelho. Para tanto, eu começo o nosso episódio de hoje convidando você, meu irmão, você, minha irmã, a abrirem comigo o texto do livro de Romanos, capítulo 10, nos versos 13 ao 15. Romanos 10, 13 ao 15, que diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão àquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Estamos no 5º episódio da série sobre evangelismo, falando hoje sobre a tarefa de comunicar a mensagem do evangelho. E esse texto de Romano traz um profundo questionamento, uma profunda indagação a todo cristão. O evangelho de Cristo, Jesus, a sua salvação, é a maior e melhor notícia que nós podemos dar a alguém. É a solução, meu irmão e minha irmã, de todos os problemas da humanidade, ou você tem alguma dúvida disso? Qual é a questão que Jesus não pode resolver, solucionar? Qual é a doença que ele não pode curar? Qual é a esperança que ele não pode trazer? Qual é a morte que ele não pode vencer? Qual é a desgraça que ele não pode reverter? Qual é a prisão que ele não pode quebrar? O Evangelho de Jesus, a sua salvação, foi o que mudou as nossas histórias. E aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, o que seria de você sem o Evangelho? Essa é a maior necessidade do ser humano. É a maior necessidade da humanidade, seja qual for a classe social, seja qual for a origem, a região do planeta onde ele ou ela habitam, seja qual for a idade. É a maior necessidade do ser humano, ainda que essa pessoa não saiba disso. Aliás, as pessoas em geral acreditam que elas precisam de grana, bens, luxo, viagens, fama talvez, amigos influentes e poderosos, ou quem sabe de toda a tecnologia possível, o melhor plano de saúde, muitos títulos ou diplomas, etc, etc, etc. E eu até acho que em determinadas situações da vida você vai descobrir que tudo isso pode até ser bom sim, principalmente se forem coisas lícitas, mas que não vão resolver o problema. Na hora que a doença grave chegar, ou que a morte bater à sua porta, ou em outras situações estanques, difíceis da vida, só Jesus pode trazer a solução, não é mesmo? Jesus é a resposta para toda a questão existencial, para toda a questão de alma, para todo pânico, para toda ansiedade, todo transtorno, toda compulsão. Portanto, meu irmão e minha irmã, precisa ser anunciado, levado adiante urgentemente, porque o mundo jaz no maligno. A ardente expectação da natureza humana aguarda a manifestação daqueles que vão falar do amor de Cristo, de Jesus, da sua salvação para eles. A tarefa de comunicar a mensagem do Evangelho é um dever de todo cristão. O texto que nós lemos fala disso. Que todo que invocar Jesus, o Senhor, vai ser salvo. Mas como que se invoca se não se creu? Como se crê se não se ouviu? Como se ouviu se não se prega? Como não se prega se não for enviado? É um dever meu e teu, é a tarefa nossa. O texto de 1 Pedro 1, 9 ao 12, fala que essa tarefa, até os anjos atentam, anelam, anseiam observar por ela. Portanto, é um privilégio meu e teu, seres humanos, sermos portadores da verdadeira solução. Talvez se os anjos estivessem aqui na Terra, ou desejassem existir, viver, se materializarem, experimentarem a nossa humanidade,
eles só o desejariam se fosse possível para fazer isso, anunciar o Evangelho, a glória de Deus a quem eles assistem e estão diante o tempo todo. É um privilégio ser portador da verdadeira solução, além de um dever. É uma realização, é um sinal de maturidade. É sinal de que nós estamos parecidos com Jesus, pela compaixão e pela misericórdia para com quem está perdido. Ou qual foi o ato de Jesus? Se não abrir mão de tudo da sua divindade, riqueza e glória para ser humano. O divino se materializando, né? Enquanto os homens ficam aí trazendo divindade, aquilo que é terreno, o Deus Todo-Poderoso se materializou. O divino virou matéria, por compaixão e por misericórdia, para aqueles que estavam perdidos. Portanto, deveria ser o maior sinal, expressão de maturidade. É alguém parecido com Jesus fazendo o que ele fez. É sinal de sabedoria também, além de dever, de privilégio, de realização e maturidade. Deveria ser um sinal de sabedoria, porque a Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Quem ganha almas, sábio é. E é também a maior prova de amor que podemos dar a alguém. Salvar a vida dessa pessoa do inferno, oferecer a maior solução que há, resolver os problemas de hoje e da eternidade, com algo que atingirá inclusive as gerações dessa pessoa. Deveria ser, meu irmão e minha irmã, a maior fonte de satisfação das nossas vidas. Afinal de contas, imagine aqui comigo. Imagine alguém com todos os seus dramas, todas as suas lutas, todos os seus sofrimentos, todas as suas crises. Aí você aparece na vida dessa pessoa apresentando o amor de Deus. Você fala de Jesus e ela aceita. Ela entrega a sua vida e destino a Cristo. Como consequência, tem sua vida restaurada, transformada totalmente. Quanto vale isso? O que mais poderia ser de maior importância e gerador de maior satisfação do que essa tarefa, essa missão? Para terminar o episódio de hoje, meu irmão, onde estamos falando sobre essa tarefa de comunicar o Evangelho, pense aí na sua história. O dia que você foi confrontada com o amor de Deus. Pense naquela pessoa que lhe apresentou o Evangelho. E se você teve o privilégio de nascer num berço cristão, num lar evangélico, conhece Jesus desde os seus primeiros passos de vida, então pergunte aos seus pais a história de quando eles foram alcançados pelo amor de Deus, ou seus avós, como o Evangelho entrou na sua família, na sua história, e a mudança que isso causou, e a quantidade de desgraça do qual lhe poupou, e por que você está de pé, de cabeça erguida, porque você nutre dentro de si esses valores espetaculares, incríveis do Evangelho, porque você é alguém, essa pessoa diferenciada, porque o amor de Deus um dia entrou na sua história, cruzou o seu caminho, porque alguém o apresentou a ti. E você não acha que você deve fazer o mesmo com outros que não têm tido essa oportunidade? E você não precisa ir muito longe para isso, não. Talvez do teu lado haja alguém hoje clamando por uma solução do qual você é portador ou portadora. Nós vamos nos encontrar no próximo episódio dessa série sobre evangelismo. Até lá!